mas às vezes também é um cansaço da alma. É ou não é verdade? Às vezes a alma da gente cansa, né? A alma, a mente, as motivações. O abraço de Deus te alcança aí, é você mesmo. O abraço de Deus alcança você, na tua situação agora, hoje. E eu gosto tanto de uma passagem do livro do profeta Isaías, na qual Deus diz através do autor sagrado: olha, o meu braço não é pequeno demais para salvar, para alcançar você. Ou seja, eu te alcanço, eu te encontro em qualquer situação. Enfim, tendo colocado essa introdução para explicar um pouquinho a dinâmica do Canção Nova Abraça São Paulo, eu quero convidar você aqui, você em casa, a abrir comigo a passagem de hoje, que, diga de passagem, olha, essa citação bíblica é fantástica. Parabéns à equipe que separou essa passagem e deu como sugestão. Eu gosto demais, porque essa passagem, eu já adianto, é uma passagem que você deveria escrever ou imprimir, colocar lá na porta do seu quarto, na beirada ali da sua cama, na soleira da sua porta, na tua cama, no banheiro, no espelho do banheiro, porque a gente precisa lembrar disso aqui todos os dias. Veja bem, essa palavra é importante porque eles estavam ali na sala do cenáculo, né? Eles estavam na sala do cenáculo, onde também aconteceu a última ceia. Muito provavelmente isso aqui foi depois da última ceia. Então, essas foram as últimas palavras de Jesus, antes dele ser traído, antes dele ser entregue, antes dele morrer na crucifixão, dele ressuscitar, dele padecer, né? Então, sabe aquele último testamento, aquela palavra testamento mesmo, que é muito importante, que é uma direção? João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Como eu disse, é uma passagem que vale a pena ler, reler, triler. Vamos lá então. Se você puder, separe, ou se não, na sua Bíblia, ou acompanhe com o padre. Eu estou com a tradução da CNBB. Vou pedir um pouquinho mais de retorno aqui da minha voz, por gentileza. Eu vos disse, é Jesus dizendo, como eu falei, eu vos disse essas coisas, para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. Mais uma vez, eu vos disse essas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. Olha só. Eu vos disse essas coisas. Que essas coisas? Jesus estava falando aqui, era o último discurso de Jesus, isso como eu disse. Jesus falou que ele iria enviar o Paráclito, o Espírito Santo. Jesus falou que ele ia ser entregue, que ele ia ser crucificado. Jesus tinha falado que um discípulo o iria trair. E depois ele fala: olha, eu falei todas essas coisas para vocês, mas é para que vocês tenham a paz em mim. Então veja bem, 4 coisas essa palavra nos revela. A primeira é isso. Jesus estava falando de tribulação. Jesus estava falando de problema. Jesus estava falando de traição. Jesus estava falando de crucifixão, de morte, de abandono. Mas ele disse: guardem a minha palavra, porque mesmo no meio de tudo isso, dessa confusão, se vocês guardarem a minha palavra, vocês terão paz em mim. Vocês terão paz na minha pessoa, vocês terão paz na minha presença. Então veja bem, ele estava falando, Jesus foi muito honesto, e essa pregação vai ser muito sincera, muito honesta também. Ele estava dizendo: olha, a chapa vai ferver, o bicho vai pegar, mas vocês podem enfrentar tudo isso com paz no coração. Vocês podem enfrentar tudo isso, guardando a minha palavra, vocês terão paz em mim. Paz em mim. Primeira coisa que Jesus fala, então, é possível ter paz nele, no coração, mesmo no meio da tormenta, mesmo no meio da tempestade. Segunda coisa que Jesus fala, e isso aqui é muito importante: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Olha, eu gosto demais de Jesus, nós vamos perceber isso na missa hoje à tarde, eu vou presidir a missa também às 3h30, você é convidado a acompanhar, que Jesus não amacia não, tá? Ele não alivia. Ele está dizendo: olha, eu os amo, eu vou dar minha vida por vocês, vocês são preciosos, vocês valem o preço de cada gota do meu sangue, mas
vocês vão ter aflições. Vocês vão enfrentar sofrimento. Segunda coisa. Primeira, nós podemos ter paz no meio da guerra, no meio da tormenta. Segunda, vamos enfrentar sofrimentos. Terceira coisa que essa palavra fala. Depois eu vou explicar uma por uma, óbvio. Mas a terceira realidade. Jesus nos dá uma ordem. E existe uma diferença, o Padre Jonas nos ensina, fazendo o estudo bíblico, que a gente tem que identificar nas passagens bíblicas as ordens de Deus. E existe uma diferença entre as sugestões de Deus, os pedidos de Deus, e entre as ordens de Deus. As ordens. Essa palavra está no imperativo, o verbo está no imperativo. Tende coragem. Tende coragem. No mundo tereis aflições, mas, a tradução do CNBB, tende coragem, é o verbo no imperativo. Tenha coragem, tende coragem. Em outras traduções, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Por quê? Terceira coisa é, precisa ter coragem. E a quarta coisa que essa palavra nos revela, a quarta realidade, porque eu venci o mundo. Veja bem, quando Jesus fala que ele venceu o mundo, ele estava dizendo que vocês, meus discípulos, vão vencer também. Porque aquela atitude ali era a atitude do Jesus mestre, do Jesus ensinante, professor, sabe? Ele estava ali como mestre, dizendo, olha, sigam esses 3 passos, porque eu venci o mundo, e vocês vão vencer também, em mim, comigo. Por quê? Porque onde está o mestre, está o discípulo. O caminho que percorre o mestre, percorre o discípulo. Então veja bem, essa palavra, João 16,33, é um caminho de salvação, é um caminho de libertação, é um caminho de sabedoria, filho, filha, para você, você mesmo, para você no meio da depressão, você enfrentando essa tempestade, você não está só, não, Deus está com você e Ele já está te levantando nesse momento, está te abraçando, está ressuscitando a fé, a esperança no teu coração. Coragem, ânimo, coragem. Então vamos lá, vamos entender o que vem a ser cada uma dessas realidades. Eu falei das 4, mas eu não vou seguir a ordem que está aqui na palavra. Eu vou começar pela segunda realidade que essa palavra nos apresenta. No mundo tereis aflições. Então veja bem, é uma afirmação da palavra de Deus e do próprio Cristo. Nós teremos aflições. E não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado. Uma vez que nós estamos vivos, todos nós enfrentamos as provações, os sofrimentos, as aflições. E veja bem, essa palavra foi escrita no Novo Testamento, no grego, né? Que o verbo usado original era philipsin, que aparece 45 vezes no Novo Testamento, que foi traduzido como aflição. Philipsin significava o seguinte: pressão, compreensão, perturbação na mente, circunstâncias que nos desestruturam, opressão, tribulação, provação. Esses eram os possíveis significados dessa palavra que Jesus usou, que João escreveu, para descrever o que Jesus estava falando, sabe? Philipsin, que significa aflição, mas que pode dizer assim, pode ser também traduzido como pressão, compreensão, perturbação na mente. Ou seja, Jesus está dizendo, no mundo vocês vão ter pressões, no mundo vocês vão ter uma compressão. Você já fez a experiência de estar vivendo uma situação de provação, uma situação de limite, uma situação de dor, por exemplo, filho, filha, que faz com que você se sinta comprimido. Existem situações, me perdoe a sinceridade, que nos comprimem, a gente se sente comprimido, sabe? A palavra é essa, é o sofrimento, é a situação que parece que vai te comprimindo, é uma depressão, um problema financeiro, o julgamento de alguém. Quer ver uma situação que nos comprime, por exemplo? Quando a gente não se sente compreendido por alguém, quando a gente se relaciona com alguém que está sempre duvidando da gente. Você já fez essa experiência? Às vezes a gente se relaciona com pessoas para as quais parece que a gente tem que estar sempre provando que a gente é bom. Parece que a gente tem que estar sempre provando o nosso valor. A pessoa está sempre duvidando de você. A pessoa está sempre dizendo, não, esse padre aí não é bom bastante. Não, esse tecladista aí não é bom bastante. Não, aquele cinegrafista ali não é bom bastante. Estou dando um exemplo de quem está mais perto de mim aqui, né?
Não, aquela pessoa não é boa o bastante. Você tem que estar sempre provando, isso vai te desgastando. Talvez dentro da sua casa, uma pessoa que não te aceita como você é, isso vai te comprimindo, né? É aflição. Como eu disse, que pode ser traduzida como pressão, compressão. Olha só o outro sentido: perturbação na mente, aflição que perturba a nossa mente. Outra coisa que a tradução poderia ser provação, opressão. Quantas situações nos comprimem, quantas situações fazem pressão contra nós, quantas situações que causam mesmo essa perturbação na nossa mente, quantas situações que causam essa dor na nossa alma. É uma dor mesmo, é uma dor na alma, filho, filha, é aflição. E ninguém escapa da aflição, ninguém. Você não escapa da aflição. Ah, padre, mas eu estou bem, mas se prepare. Não estou profetizando coisa ruim, não. Mas mais hora ou menos hora, a aflição chega. Ela bate a porta do coração, da mente, da alma da gente. A aflição chega. A pressão, a compressão, né? Às vezes a gente enfrenta a aflição interna, numa depressão, numa solidão, numa carência, num processo fóbico de ansiedade, não é? Psicopatogênico ali, você está enfrentando uma situação difícil, mas você enfrenta a compreensão externa também, o desemprego, a rejeição, um fracasso no casamento, a perda de alguém. As compressões estão aí, as pressões, né? E haja vista que quando a gente olha pelo mundo, filho, filha, para o mundo, a gente vê inúmeras fontes de pressão e compreensão e perturbação para a mente acontecendo. Essa semana nós vimos a situação terrível, trágica do Afeganistão, por exemplo. Quem acompanhou? Eu acompanhei, ouvi documentários, acompanho, gosto muito desse tema de geopolítica, né? A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos ficaram 20 anos lá, e agora que sai toda essa questão, o regime totalitarista assumindo novamente, algo que já acontece, entendeu? Infelizmente, há décadas, mas que está vindo aos holofotes do mundo. É o mistério da iniquidade, aquilo que o catecismo chama. Não é que revolta a gente vê, né? Também a questão da pandemia, a variante Delta chegando por aí, né? É a aflição do mundo, que vai nos preocupando, que vai nos agitando. E você sabe que o que Santo Tomás de Aquino dizia, que o que mais nos faz sofrer na realidade da aflição, veja bem, o que mais te faz sofrer na realidade da aflição, não é nem o problema em si, Santo Tomás de Aquino nos ensinava, mas é a nossa consciência do problema. Porque sofrendo, a gente tem consciência daquela dor, do que nós deveríamos viver, ou gostaríamos de viver, e estamos vivendo. Nós temos a consciência do sofrimento. A dor nos desestrutura. Não é? A aflição muitas vezes nos desestrutura, diferentemente de um animal, dizia Santo Tomás de Aquino. Por exemplo, você já viu uma vaca em depressão porque o marido dela não elogia mais, né? Não a elogia mais e ela se sente carente, ela tem que fazer terapia? Ou já viu uma vaca se sentindo inferior porque a outra vaca colocou silicone na teta? Estou dando exemplos assim esdrúxulos. Não. A vaca se comparando com a outra vaca? Não. É uma realidade humana. O ser humano se compara e por se comparar se entristece. Por se sentir inferior aos outros, né? Vai se diminuindo. Ele precisa de afeto. Ele olha para trás e vê que quando ele tinha 20 anos ele fez planos para quando ele tivesse 40, para ele estar vivendo tais coisas e percebe que não está vivendo, né? Isso causa dor, né? Aquela famosa passagem do meio, né? A crise da meia-idade, que é tão falada, eu tenho estudado bastante sobre isso. Pessoa que chega numa fase da vida que começa a questionar, e começa a olhar para trás e exigir os frutos. Meu Deus, o que a minha vida produziu até então? Meu Deus, que legado que eu deixo para o mundo se eu partisse hoje? É aflição, né? A gente tem consciência da gente mesmo, dizia Santo Tomás, né? É a alma, a capacidade cognoscível, Santo Tomás de Aquino dizia na Suma Teológica, né? Que faz com que a gente sofra, porque a gente tem consciência do que a gente gostaria de ser e não é, do que a gente gostaria de ter e não tem, do que a gente gostaria de fazer e não pode mais, do que nós tínhamos sonhado e não aconteceu, né? A frustração. Mas veja bem, Jesus já alertou, ele já disse, ele foi claro: vocês vão ter aflição, vocês vão
ter aflição. Aflições, né, no plural, até melhor. Aflição engloba tudo, né? Mas aflições quer dizer que é de várias formas. E você já percebeu que as aflições elas vêm? Às vezes não é com você, mas é com alguém que você ama. Você está bem, mas o teu pai pegou coronavírus, ou a tua mãe descobriu um câncer, ou a sua esposa está em depressão, te atinge. Às vezes não é alguém que você ama, mas é você. Você vai perdendo o ânimo na vida, você descobre uma insônia que não passa mais, né? A tua cabeça não para, isso vai te dando um desânimo, a ansiedade, o pânico que bateu no teu coração e você se desespera. Ou você percebe que você tem uma fraqueza que não consegue vencer, um vício. São aflições. E Santo Afonso Maria de Ligório tem um manual clássico dele de formação que eu gosto muito, que se chama Escola de Perfeição Cristã, no qual ele diz que a realidade do sofrimento é o que nos faz humanos. Todo mundo sofre, justo ou não, cristão ou ateu, bonito ou feio, gordo ou magro, todo mundo sofre, sabe? E Santo Afonso Maria de Ligório dizia que uns sofrem, ele falando da época dele, que era o século XVI, né? Por terem riqueza, mas não terem nobreza, não serem de sangue nobre. Outros sofrem por terem nobreza, mas não terem riqueza. Outros sofrem por terem nobreza e riqueza, mas não terem saúde. Ele foi dando os exemplos da época dele, mas que servem na nossa época também. Dizia Santo Afonso, sempre nos falta algo, né? Sempre. Por quê? Porque um coração que foi feito para o céu, não poderá ser preenchido pelas coisas somente dessa terra. Não poderá ser preenchido somente pelas coisas desse mundo. Existe a aflição. Filipsis, 45 vezes no Novo Testamento, essa pressão, essa compressão, sabe? E eu te faço uma pergunta, filho, filha, você aqui, você em casa, quais são as suas principais aflições hoje? Você mesmo, você. Quais são as suas principais aflições? O que hoje rouba a sua paz? O que hoje abala a sua esperança? O que hoje desestrutura a sua fé, perturba a sua mente? Jesus disse que isso ia acontecer. Santo Afonso também dizia que muitos males se abaterão sobre os justos, mas o Senhor usará, Santo Afonso dizia, todos esses males para fazer o justo crescer, se tornar mais sábio, mais forte, mais cheio de Deus, cheio do céu. Quais são suas aflições? Pensa nas suas aflições agora por um momento, por gentileza. Padre, mas são tantas, padre. Eu vou ter que escrever num livro aqui, padre. Olha, guarde isso no coração, pense em cada uma delas e vamos, pouco a pouco, passo a passo, entender os outros caminhos que Jesus nos dá, as outras realidades que Ele nos apresenta nessa passagem. Diante de todas essas aflições que eu e você identificamos, diante das nossas fragilidades, inconsistências, medos, desse pecado que você não consegue vencer, isso nos humilha, gente. Quando a gente tem um pecado de impureza, um pecado de desvio moral que a gente não consegue vencer, é uma aflição. Quando a gente tem consciência disso, isso nos humilha, sabe? Isso nos desestrutura. Mas a palavra está dizendo, o verbo do grego é tarseite, foi escrito tarsit, do grego koiné, que foi traduzido como coragem, mas que poderia ser traduzido também como bom ânimo. Mas tem de coragem, tem de bom ânimo. Diante de tudo isso, está nos dando essa ordem. Jesus está nos dando essa ordem, filho, filha, para mim e para você. Diante de todas essas aflições, Ele está ordenando: tem de coragem, tem de bom ânimo. Ou seja, ai padre, eu reconheci mesmo, são muitas as aflições, eu vou ficar aqui chorando, eu vou ficar aqui me comparando com uma vaca que se sentiu inferior que a outra vaca que colocou silicone na teta, eu vou ficar aqui me diminuindo, eu vou ficar aqui com dó de mim, sabe padre, porque eu sou muito fraco mesmo, né padre? Ai padre, a minha irmã é muito melhor que eu, padre, ai padre, a minha vida não deu certo. Não é para você e eu ficarmos estacionados na aflição, na pressão, naquilo que perturba a nossa mente. Não. Jesus está dizendo: coragem. Eu venci o mundo. E esse verbo, tarseit, do grego, que foi traduzido como coragem, ele queria dizer o seguinte: você enfrentar tudo o que vem, os problemas, as aflições, com a força que está no teu coração. Depois esse verbo foi traduzido para o latim como coragem. A palavra coragem quer dizer ação do coração, cor mais agem do latim. Ou seja, tarsite significava, enfrenta essa aflição com aquela força que você tem dentro de você. Qual é a força que nós temos dentro de nós? É a presença de Deus, é a presença de Jesus, é a ação do Espírito Santo.
Filho, filha, eu não sei qual é a sua aflição, mas o que eu sei é que você não é órfão, você não está só, você não está sozinho, sozinha, não. Não deixe as situações roubarem as suas esperanças, mentirem para você, fazendo você acreditar que você é um coitadinho mesmo, que você não vai conseguir. Não, enfrenta, coragem. Eu venci o mundo. É a terceira coisa que eu quero apresentar. Coragem por quê? Tem de ânimo, bom ânimo por quê? Porque Jesus disse, eu venci o mundo. E me chamou tanta atenção, quando eu estava estudando isso que Jesus disse, eu peguei também o texto original, com o qual foi escrito no grego, que dizia o seguinte, veja bem, o verbo que foi usado é o verbo nikkeika, que vem de Nikal, que vem, essa vitória, Nikal vem da palavra Nike, né? Você já viu aquele tênis Nike? Que foi feito tendo em vista aquela deusa da mitologia grega, chamada Nike, que era uma deusa alada, que estava sempre na mitologia grega, na mão da deusa Atena. A deusa Atena era a deusa das estratégias, era a deusa da vitória na guerra, né? Era uma deusa era a deusa que representava as batalhas, deusa da sabedoria, da estratégia de guerra, da habilidade, a grande Atena, os gregos falavam, né? E essa deusa Nike estava sempre na mão da Atena, porque era uma certeza que se essa deusa pequena tivesse na mão da maior, que era a Atena, a Nike, a Atena sempre venceria, não é? Daí que vem o tênis Nike nessa criação, porque a deusa Nike era uma deusa voadora, que corria na mitologia grega, claro, mais do que todos os outros, tal. Mas o verbo vem a palavra eu venci aqui do grego, vem desse verbo, Nikal, que vem de Nike, né? Que era a compreensão da época, era uma língua que nasceu nesse contexto mitológico, que eu não estou nem questionando se está certo ou se está errado, estou falando da origem, né? Que nasceu ali. Então, ou seja, Jesus está dizendo, vocês vão vencer como eu venci, porque eu venci correndo acima, correndo à frente, indo além, vencendo toda a batalha. Tende coragem porque eu venci o mundo. Usando esse verbo, né? E é interessante que esse verbo ele significava o seguinte, que não era uma vitória que aconteceria só quando Jesus, na cruz, derrotasse o diabo, não, mas esse verbo significava o seguinte, uma vitória que está acontecendo à medida que a pessoa está falando, não é só vai acontecer na cruz a vitória, não, a vitória já estava acontecendo ali nesse verbo, né? O tempo verbal que esse verbo do grego estava, significava o seguinte, que quando Jesus falou, eu venci o mundo, ele já estava vencendo ali, e não só na cruz, no outro dia. Ou seja, a vitória que Jesus quer nos dar, ela acontece não só quando a gente passa a tempestade, não só quando a gente entra na terra prometida, mas ela já nos alcança quando nós estamos no meio do deserto. Ela já nos alcança quando nós estamos ainda a caminho do Calvário. Eu venci o mundo, com esse verbo nikkeika, do Nikal, que vem de Nike, né? Ou seja, é uma vitória que não só lá no Calvário, não, já começou a acontecer. Eu estou falando aqui para vocês que eu vou passar, mas essa vitória, Deus já está agindo misteriosamente, Deus já está agindo no coração de vocês, Deus já está transformando, Deus já está vencendo em vocês. Então, ou seja, diante das inúmeras aflições, é preciso ter coragem, porque Ele venceu o mundo e Ele já está vencendo em você. Você ainda no auge da dor, você ainda sobre a cruz, você ainda no meio do deserto, Deus já está vencendo em você. Mas veja bem, é preciso guardar a palavra como nós vimos, para que a paz dele permaneça em nós. E como Jesus venceu? Não é uma coisa estática, é só o pensar, vem vitória de Deus, ela entra, né? Que nem aquele vídeo na internet esses dias de duas criancinhas, não sei se você viu, né? A criancinha fazia a mão na cabeça e falava assim, vem inglês, né? Para o inglês entrar na cabeça dela, ela sair falando. Mas a gente sabe que não é assim, né? Também não é assim, você vem vitória de Deus. Não, você vai rezar, claro, você vai clamar. Mas mais do que clamar, quando Jesus diz, eu venci o mundo, ele estava falando para discípulos. Então ele estava agindo ali com um ato rabínico, de rabi, ele estava ensinando. Ou seja, eu venci o mundo, vocês vão vencer se vocês seguirem os meus passos, se vocês enfrentarem a aflição como eu estou enfrentando, se vocês guardarem a minha palavra e seguirem o meu exemplo, se vocês enfrentarem as situações com coragem, com a presença do Espírito Santo dentro de vocês. E quais foram os principais passos de Jesus para vencer o mundo na cruz? Quais foram, filho, filha? 3 que eu quero citar. Primeiro lugar, e esse é muito importante,
Jesus enfrentou o sofrimento, Jesus enfrentou as batalhas, Jesus enfrentou a rejeição, o abandono com paciência. Com paciência. Isso é muito importante para o servo de Deus. Porque o que é paciência? Santo Afonso Maria de Ligório dizia que sem paciência ninguém pode ofertar a Deus um sacrifício perfeito, viu? E Santo Afonso mesmo explicava que a paciência, a virtude da paciência, consiste em saber suportar a contrariedade. Está ligada também com a virtude cardeal da fortaleza, né? Suportar a contrariedade. Olha, Jesus não saiu correndo não quando apareceram os soldados romanos. Jesus não teve um ataque de histeria quando apareceram os soldados romanos, não. Ele suportou a contrariedade. A quem vocês procuram? Jesus de Nazaré. Sou eu. Estou aqui. Agora pode deixar esses outros, podem deixar, ele disse para os soldados, romanos não, desculpa, os soldados do sumo sacerdote ali, primeiro, né? Pode deixar esses outros ir embora. Eu sou aquele que vocês procuram. Sabe? Paciência. A paciência, mais uma vez eu digo, citando Santo Afonso, é suportar as contrariedades. Suportar as contrariedades, pequenas e grandes, porque veja bem, não existe vida sem contrariedade. Nós estamos na geração do bem-estar, dizia o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, né? Tudo que causa o mínimo de mal-estar, desconforto, eu elimino. Porque eu quero só bem-estar, quero tudo que é agradável, pessoas positivas, tudo positivo, padre. Mas a vida não é assim. Se o seu marido não for positivo, o que você vai fazer? Vai devolver falando que está com defeito de fábrica? Não dá, né? Se a sua esposa engordar, vai devolver? Não. É preciso ter paciência na contrariedade. Estou dando exemplos esdrúxulos, claro. Paciência, qual é a sua contrariedade hoje? A gente vence o mundo quando a gente segue o exemplo de Jesus, tendo paciência nas contrariedades, suportando com paciência a contrariedade de ter que esperar um resultado, ter que esperar a mudança de uma pessoa, ter que esperar algo que não aconteceu do jeito que eu queria, no tempo, estalar de dedos que eu queria. Suportar a contrariedade de lidar com uma pessoa difícil. Como Deus nos forma através das pessoas difíceis. Como Deus nos torna mais humildes através das pessoas difíceis. Paciência para suportar as contrariedades. As pequenas, sabe? A contrariedade como o calor. E vou ser sincero, por exemplo, eu costumava ir de férias para a casa dos meus pais em dezembro, né? Que lá na região sul faz frio, mas também quando esquenta sai de baixo, né? Tanto que os amigos gaúchos sabem que lá no sul, eu sou do Paraná, né? Mas os gaúchos brincam lá no sul que na época do verão Porto Alegre é chamado de Forno Alegre, né? Para você ter noção. Mas estava tão quente, eu ficava sempre assim mal-humorado, eu falava, nossa, que calor, né? Eu falava umas 15 vezes por dia, que calor. E Deus tocou no meu coração certa vez em uma das minhas férias, eu falei, não, eu não posso reclamar. A contrariedade hoje é o calor. Eu preciso ser feliz no calor. É santidade, suportar com paciência as pequenas contrariedades, o calor, o frio, a privação. Não é do jeito que eu queria. Quer ver um prato cheio para a gente exercer a paciência? Os imprevistos, né? E a vida da gente é tão cheia de imprevistos, né, gente? Às vezes não é do jeito que a gente quer. E tem gente que é assim, ela se programa, saiu 1 milímetro, ela mata quem estiver na frente. Claro, a gente tem que se organizar, ser previsível, né? Ser previdente. Mas às vezes a vida sai do nosso planejamento. Às vezes sai. Não tem o que fazer, faz parte. Mas é preciso suportar com paciência as contrariedades. Isso é vencer o mundo como Jesus. Suportar com paciência rezando. Suportar com paciência, não perdendo a serenidade, que nem eu dei o exemplo do calor lá na minha terra no final do ano. É o calor, é o que tem para hoje. Eu preciso ser feliz no calor. Eu preciso dar exemplo. Imagina um padre reclamão, um resmungão. Deus me defenda. Não tem pessoa mais chata no universo. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet das 10 principais manias das pessoas chatas. Eu ria. E a principal mania da pessoa chata é aquela pessoa reclamilda, né? Você conhece alguém reclamildo? Tudo está ruim, né? Tem pessoa que é assim, né? Parece que, você já viu, tem gente que se encontra que parece que é uma competição de doença, né?
A pessoa fala, eu estou com dor na coluna. A pessoa fala, eu estou com tumor. Outro fala, eu estou com dor no braço. Outro fala, eu fui amputado. É uma coisa, parece que é uma competição, né? Eu tomo 2 remédios, eu tomo 15. Reclamação, né? O servo de Deus que quer vencer como Jesus tem que, entenda bem, não é tirar, é erradicar a reclamação dos lábios, do coração. Está calor, louvado seja Deus. Está frio, louvado seja Deus. A cama é maravilhosa, louvado seja Deus. Eu tento exercer isso. Às vezes a gente vai em missão, né? E não é muita vantagem você ser grande quando você viaja, por exemplo. Quantas vezes eu fui em missão, eu tenho quase 2 metros, 1,94 m, 95 m, né? Que a cama não me cabia. Sinceramente, o meu pezinho 45 ficava para fora. Muitas vezes, né? A gente é missionário, você está na casa das vezes das pessoas, né? E muitas vezes eu fiz essa experiência. Falei, não, eu não vou reclamar. Claro, às vezes colocava o colchão no chão para ficar menos incômodo. Mas são as contrariedades da vida, gente. Agora tem gente que reclama por tudo. Vai lavar a louça. Olha, se você vai lavar a louça para sua esposa ou para sua mãe, mas vai reclamando, você perdeu todo o mérito diante de Deus. Se você ajuda alguém que precisa, mas ajuda reclamando e julgando, é melhor não fazer. Sabe? É preciso purificar o coração, aceitar com humildade, com paciência. As pequenas provações, é assim que a gente vence o mundo. E continuando, Santo Afonso dizia ainda, que só gozaremos de uma verdadeira paz, quando carregamos com paciência a nossa própria cruz. Você viu que Jesus falava da paz, né? A paz que nós teremos nele. Mas nós só vamos ter essa paz, no meio da tempestade, se nós carregarmos com paciência a nossa cruz. Com paciência. E veja bem, outra coisa que eu achei fantástica, citando outro doutor da igreja que eu gosto demais, filósofo também, Santo Agostinho, do século IV, grande Santo Agostinho, uma coisa importantíssima que ele nos ensina acerca da paciência. Veja só, do sofrimento, vencer a tribulação, a aflição, como Cristo, tendo coragem. Santo Agostinho ensina o seguinte, olha só, Deus, permitindo sofrimentos na nossa vida, Ele age como médico. Muitas tribulações não são um castigo para a perdição, mas um remédio para salvação. Veja bem, aquilo que mais nos fere se torna o que mais nos cura, o que mais nos salva. Se a gente enfrenta com coragem do jeito de Jesus e vence com Ele pela paciência. São Jerônimo dizia, outra frase fantástica, outro doutor da igreja, tradutor da Bíblia, examina a vida dos santos e verás que todos enfrentaram aflições e tribulações, disse São Jerônimo. Só Salomão, o rei Salomão, viveu no meio de muitas alegrias, e talvez foi por causa disso que ele tenha se perdido, e talvez se perdido eternamente. Você conhece a história de Salomão? Gente, Salomão foi um dos homens mais fantásticos e mais, me perdoe, imbecis. Me perdoe a palavra, o adjetivo, mas é isso mesmo, de toda a Bíblia. Por quê? Porque Salomão foi o sucessor do seu pai, o rei Davi. Um homem esplêndido que com uma humildade fantástica agradou a Deus com 16 anos. Quando Deus apareceu a ele em sonho, você vai reinar, você é jovem, pede para mim, Salomão, o que você quiser. E Deus esperava que um jovenzinho pedisse a morte dos inimigos, pedisse mulheres bonitas, pedisse ouro. Mas Salomão falou, Senhor, eu quero sabedoria. Eu não tenho condição de governar, de conduzir esse povo numeroso sem a tua sabedoria. E Deus se agradou e fez dele o homem mais sábio que já existiu. Mas mesmo um homem sábio, se não vigia, cai. Mesmo um homem sábio, se não coloca em prática a sabedoria, começa a andar para trás, começa a retroagir, sabe? E Salomão, no final da sua vida, por causa das várias esposas que ele tinha, algumas pagãs, ele aderiu ao paganismo e chegou a construir templos para os deuses pagãos em Israel. Mas por quê? São Jerônimo está dizendo, ele vivia em festa, ele vivia só no pagode, né? Só na alegria. E São Jerônimo está dizendo, olha, os santos de verdade, todos, os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, próprio Cristo, enfrentaram lutas e dificuldades, venceram o mundo com paciência, com perseverança, com fé, com amor, não foi só na festa. Então, Santo Agostinho, citando mais uma vez o que antes de São Jerônimo eu li de Santo Agostinho, que Deus, quando permite certos sofrimentos, Ele não age como juiz, Ele age como médico, porque existem sofrimentos que nos curam, gente. Existem sofrimentos que às vezes machucam o corpo, mas aliviam a alma, machucam o físico,
talvez as emoções, mas engrandecem o espírito. A gente precisa entender o movimento da graça de Deus, sabe? O movimento constante da graça, do amor de Deus. Sim, o movimento do amor de Deus, sempre querendo nos levantar, sempre querendo trabalhar em nós. Sempre. E outra passagem, outra citação que eu acho fantástica, de São Vicente de Paula, ainda citando, falando disso do que Santo Agostinho está trazendo, né? São Vicente disse, São Vicente trabalhou com os doentes, né? Ele disse o seguinte, fundador dos vicentinos, na verdade o fundador dos vicentinos é o Frederico Ozanam, né? Se conhecêssemos todo o tesouro escondido nas doenças, as receberíamos tão alegremente como recebemos os maiores favores. Olha o que o santo está dizendo. São Vicente de Paulo. Repito, se conhecêssemos todo o tesouro escondido nas doenças, as receberíamos. E aqui doença a gente pode ampliar o conceito, sofrimento, aflição, né? As receberíamos tão alegremente como quando se recebem os maiores favores. Parece loucura isso aqui, né? Humanamente falando. Mas nós precisamos, filho, filha, eu e você precisamos pensar do jeito de Deus. Eu e você precisamos olhar como Deus, raciocinar a partir de Deus, sabe? É a partir de Deus, porque Deus muitas vezes nos dá a vitória, é precisamente na cruz. A vitória não é a ressurreição é o culminar da vitória. Mas a vitória começa no Calvário, começa na encarnação de Jesus, melhor dizendo. Mas o ponto forte é a paixão, né? Aquilo que a gente chama de tríduo pascal, é a entrega de Jesus por amor a nós na cruz e culminando na ressurreição. Mas a vitória, ela começa já na cruz. A vitória começa no Calvário, como eu falei do verbo nikeika, né? Que vem do Nike, que é o verbo que Jesus usou aqui para dizer eu venci o mundo. Ou seja, começou, a vitória vem pela manhã, mas começou, não só na manhã da ressurreição, né? Começou lá quando Jesus estava falando, começou lá quando ele foi abandonado, quando ele foi entregue, quando ele foi traído. E é tão interessante poder entender isso aqui, né, que São Vicente de Paulo falou, se nós soubéssemos o tesouro escondido nos sofrimentos, na doença, né? Nós os receberíamos como se fossem os maiores bens, porque veja bem, é preciso enfrentar o mal, a aflição, como Jesus. Assim nós venceremos o mundo como Ele. E como Jesus enfrentou? Jesus enfrentou com paciência. Jesus enfrentou com fé. Jesus enfrentou com amor. O que venceu o mundo foi o amor, não foi o julgamento. O que venceu o mundo não foram as palavras duras, não foram tiros de metralhadora, não foram ideologias, lutas por polarização, não. O que venceu o mundo foi o amor. E esse amor que, como diz a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, primeira carta de Coríntios, capítulo 13, esse amor paciente. Esse amor paciente, sabe? O amor é paciente. O amor não se encoleriza. O amor não desiste do outro. É esse amor que vence o mundo. Esse amor, sabe, filho, filha? E prossigo trazendo mais uma vez isso que Santo Agostinho falou. Deus, Ele age como um médico através do sofrimento. Não como um juiz que está punindo, mas como um médico que está curando. E haja vista que a metáfora ali, médica, ela é muito expressiva para nos ensinar isso. Porque veja bem, às vezes, você percebe num procedimento cirúrgico, num procedimento médico, que existem dores que são salutares. Eu me recordo quando eu era criança, eu já dei esse exemplo, eu tinha ganhado uma bicicleta, né? E a gente que cresce muito, né? Imagina o padre na adolescência, eu cresci tudo de uma vez, a gente fica meio desengonçado por um tempo, até os membros começarem a firmar, né? Tinha uma época que, sem brincadeira, parece que meu braço estava chegando na canela. Todo adolescente passa por isso, né? O braço crescia mais que o restante do corpo. E eu ganhei uma bicicleta e fui todo feliz, andar com a minha bicicleta. A terceira volta, caí, mas pranchei de testa no chão, assim, né? E eu bati essa parte aqui do ombro no chão, né? E abriu bastante.
Cheguei em casa, para os mais antigos vão me entender, né? Minha mãe falou, tem que passar metiolate. Queimava, gente do céu. Chamei Jesus de Genésio ali. E eu ia falar para minha mãe na época, ó, firme. Passei metiolate e tal, e foi sarando. Passando os dias, foi sarando. Só que o que acontece? Eu não sabia, minha mãe também, tadinha, não é da área da medicina, não é enfermeira, não sabia. Fechou o machucado, só que fechou meio infeccionado. Porque aí depois de um tempo eu fui no hospital, no médico, no postinho, lá perto de casa, na época, né, lá no Paraná, e o médico disse, olha, na época, né, Adriano, vocês fizeram muito errado. Você devia ter vindo aqui no hospital, eu ia abrir, talvez abrir até um pouquinho mais o seu machucado, ai doutor, limpar tudo, não só com remédio, claro, não estou falando mal desse remédio, mas com outras coisas, com soro. Depois eu ia desinfeccionar, tirar o pus, agora já estava com pus, né? Talvez no primeiro momento não tivesse com pus, mas tirar a sujeira, colocar um pontinho, para você ter noção como foi o corte que dava ponto. Foi um corte significativo, porque eu estava rápido com a bicicleta, né? Ele disse, olha, aí depois de mexer, limpar, colocar o ponto, ia fechar direito. Você achava que estava sarando, Adriano, mas está todo infeccionado. E tem muita gente que continua assim, eu acho que ele quis me dar um susto também, né? E falou assim, e acaba perdendo o braço. E eu, gurizão, né? Fiquei todo com medo, né? Mas para dizer que, aí ele teve que abrir, mexer, nossa, horrível, mas sarou, graças a Deus. Hoje a cicatriz é quase inexpressiva, comparado, né? Mas para dizer que, às vezes, na própria medicina, tem feridas que você tem que mexer, você tem que doer ali para curar, né? Para sarar. Não é que a gente é masoquista, mas às vezes, não é nem Deus que quer, né? A vida nos traz sofrimentos. Estou falando que nem sempre Deus que quer. Deus não quer que uma pessoa beba, pegue o volante e atropele um outro. Deus não quer que uma pessoa perca a cabeça e assassine um outro. Existe o mistério da iniquidade, o mistério da liberdade humana mal utilizada. Existem muitas realidades nesse inteirinho, né? E como dizia o Paul Claudel, que é um filósofo francês, né? Deus não veio para explicar o sofrimento, mas Ele veio para ser presença em meio à dor e nos levar além dela, né? Além da dor, nos fazendo ressuscitar, nos fazendo ter experiências concretas de ressurreição. Mas Deus, quando permite uma dor, Ele está agindo como um médico. E se nós enfrentarmos essa dor, filho, filha, se nós enfrentarmos este sofrimento do jeito de Jesus, essa aflição que nos comprime, se nós enfrentarmos isso do jeito de Jesus, dando os passos de Jesus, nós vamos vencer o mundo também. Nós vamos vencer o mal também. Nós vamos vencer isso que nos desestrutura também. Sabe? Não tem como não vencer. É só seguir os passos. Sabe? O que hoje te fere? O que hoje te aflige? O que hoje rouba a sua paz? Filho, filha, o Senhor está dizendo para você, coragem. Enfrenta essa situação com a minha presença dentro de você. Que só você pode enfrentar. Não dá para terceirizar, tá? Não dá para terceirizar. Não é a tua mãe que vai enfrentar isso, não é o teu pai, não é o teu amigo, é você. Tem de coragem, tem de bom ânimo.
Enfrenta do jeito de Jesus. Enfrenta com paciência. Enfrenta com confiança no Pai. Enfrenta com amor, amando até o fim, amando até doer, com esse amor que é paciente. Com quem você precisa ser paciente hoje, filho, filha? Vou pegar minha água aqui que caiu. Dá licença. Com quem você precisa ser paciente hoje? Você precisa ser paciente com você mesmo, diante daquilo que você ainda não consegue vencer? Você precisa ser paciente com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho. Você precisa ser paciente com algo que está roubando a sua paz. Mas veja bem, paciência não é inércia. É uma paciência que ora, é uma paciência que luta, é uma paciência que busca, é uma paciência que não desiste, é uma paciência que vai além, é uma paciência que luta para se reinventar depois da queda, é uma paciência que busca ajuda, que busca confissão, é uma paciência que entende: eu não estou sozinho, Jesus não me abandona, e com Ele eu vou vencer, porque Ele venceu o mundo, do jeito dele eu vou vencer, porque Ele é o vencedor fiel, com Ele eu vou vencer. Quero convidar você em casa, se você puder, a gente costuma falar isso, né, quando a gente está pregando encontros com muita gente. Se você puder em casa agora, se coloca numa posição de oração. Se te ajudar a ficar em pé, fique em pé, né? Coloque-se numa posição de oração. O Padre quer rezar um pouquinho por você agora, rezar pelo teu coração, rezar para que Deus te capacite, sabe, filho, filha? Você em Cristo é mais que vencedor, tá? Você não é um coitadinho não, uma coitadinha não. Não fique com dó de você mesmo, tá? Porque isso não é justo. Você tem Deus, o Espírito Santo no teu coração, e nele você é mais que vencedor em Cristo. Creia. Quero convidar você em casa, você aqui que puder, levanta os seus braços agora. Senhor, eu te peço, derrama sobre nós o teu Espírito Santo agora, Pai, no nome de Jesus. Derrama sobre mim, sobre nós que estamos aqui, sobre quem nos acompanha em casa. Derrama agora o teu Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus, nessa tarde. Batiza com teu Espírito Santo agora a todos e cada um de nós que aqui estamos e quem nos acompanha. Vem, Espírito Santo, nos batizar, nos encher. Vem, Espírito Santo, nos libertar do mal nesse momento. Vem, Espírito Santo, nos libertar do desânimo, da impaciência, da tristeza. Vem, Espírito Santo, nos libertar da insegurança. Vem, Espírito Santo, nos libertar de tudo que não é de Deus. Quantas pessoas, Espírito Santo, deixaram de sonhar? Quantas pessoas, Espírito Santo, deixaram de lutar? Quantas pessoas, Espírito Santo, se entregaram à depressão, à ansiedade, ao desânimo, à insônia, à reclamação, à dó de si mesmas? Quantas pessoas perderam a esperança? Quantas pessoas estão no sepulcro da tristeza, no sepulcro do desânimo? Essa era a imagem que o Senhor me dava. Era a imagem de muitas pessoas dentro de um sepulcro grande, uma tumba grande, pessoas que estavam sepultadas pelo ódio, pela mágoa, que não conseguiam perdoar. E esse ódio, essa mágoa estava matando você. Pessoas sepultadas pelo vício, pessoas sepultadas pela desesperança, pessoas sepultadas pela impureza, pela
daquela frustração, depois que aquela pessoa morreu, que o seu animalzinho morreu, depois daquela perda você entregou os pontos, filho, filha. Mas o Senhor está visitando você agora. O Senhor está visitando você agora. E o Senhor está te dizendo: sai para fora desse sepulcro. O Senhor está te dizendo: sai dessa tumba. O Senhor está te dizendo: sai desse sepulcro, dessa tumba agora. Eu sou o teu Deus, eu te ressuscito. O Senhor está tirando da tumba um homem que você está usando droga aí agora. Você está sentado no sofá, estava injetando droga até com uma seringa, tem uma mangueirinha como daquelas de estilingue no seu braço esquerdo. Você estava injetando droga aí no seu braço, você estava cheirando pó também. O Senhor está tirando você dessa tumba e está dizendo: joga essa porcaria agora na privada e na descarga, porque eu te liberto, eu sou o teu Deus, te diz o Senhor. Pessoas estão sendo tiradas do sepulcro, do individualismo, do egoísmo, do paganismo, de uma vida sem Deus. Pessoas estão sendo tiradas do sepulcro da indiferença religiosa, do medo, do desânimo, da impureza. O Senhor te chama pelo nome e Ele te diz: tem de coragem, tem de ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer. O choro pode durar uma noite, mas a vitória pode vir sim pela manhã. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu te capacito. Eu te levanto com a minha mão direita. Vem, Espírito Santo, nos encha, nos batiza agora. Vem, Espírito Santo, nos dá o entendimento de tudo que ouvimos aqui. Junto com os músicos, vai soltando a tua voz no Espírito. Você aqui, você em casa, vai rezando assim no Espírito. Vai rezando.